Mais uma pergunta para o Raciocínios Rápidos, agora de um usuário que me pede para não se identificar. Ele pergunta uma indagação moral espiritista. Duas pessoas estando solteiras resolvem fazer sexo sem o vínculo do compromisso. Sabemos que isso não é das melhores escolhas, mas poderia isso trazer graves prejuízos mesmo, considerando-se que as pessoas envolvidas estão de comum acordo na relação? O sexo é fonte de muito prazer, de muita satisfação e também fonte de muita angústia, a depender de como ele é usado, né? Até a psicanálise materialista assim reconhece. O sexo, portanto, é essa fonte sublime, como diz o Espírito Emmanuel, cujas manifestações e emoções mais sagradas o ser humano ainda não conseguiu acessar totalmente. Ao mesmo tempo que proporciona uma troca e, ao mesmo tempo, uma pacificação de sentimentos e uma renovação de energia, o sexo também tem sido utilizado como instrumento de exaustão, de cansaço e de transtornos emocionais ainda mais graves. Então, de fato, é um tema muito delicado. Embora o Espiritismo não tenha uma regra moral específica da vida privada de cada um, o Espiritismo, como não é uma doutrina dogmática que impõe uma lista de como você fazer, como você não fazer, como você agir, como você não agir na sua vida privada, como você falar, como você comer, como você se comportar ou não se comportar, o Espiritismo proporciona o ensino moral elevado, fala sobre as condutas morais elevadas, ensina sobre as leis morais, esclarece sobre as consequências e deixa a pessoa livre para poder aplicar isso na sua vida de acordo com seus limites, com as suas capacidades e, naturalmente, libertando o indivíduo e a sua consciência para assumir as consequências dos seus próprios atos. Mas também o Espiritismo explica que, não obstante a moral elevada através das condutas, digamos assim, menos materiais e menos instintivas e mais espirituais seriam as ideais, o Espiritismo também compreende que há um nível evolutivo, há um processo evolutivo e as intenções são mais importantes até do que as ações, né? As intenções valem muito mais, ou seja, as motivações das minhas ações. Essa é a ideia das intenções. Então o Espiritismo examina essas questões com muito cuidado, com muita delicadeza, né? De fato, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, naquela parte da lei de reprodução, está lá dizendo, quando os espíritos comentam que o sexo com objetivos apenas de satisfazer a sensualidade rebaixa o homem e o aproxima da sua natureza animal. Não é assim que está colocado ali. Está dizendo, de uma outra forma, os obstáculos que eu coloco para impedir a reprodução com vistas apenas à satisfação da sensualidade. E os espíritos respondem que isso acaba por rebaixar o homem e fixá-lo na sua natureza animal, e isso seria um sintoma aí da nossa ainda baixeza espiritual, ainda do nosso estado primitivo. Então aqui a gente precisa considerar muitas coisas, a gente precisa fazer muitas ressalvas e muitas reflexões. De fato, e a pergunta foi muito bem feita, ideal seria que a sexualidade fosse exercida com parcerias de comum acordo, com parcerias firmadas, em que as expressões sexuais estivessem subordinadas e garantidas, seguras pelo vínculo do afeto, pela segurança em que a afetividade proporciona numa relação a dois, uma relação estável, portanto, e que aquela sexualidade, portanto, é exercida sem a dilaceração nos sentimentos, sem a lesão nos sentimentos, porque uma das coisas que mais prejudica espiritualmente as pessoas é quando, por exemplo, eu uso alguém, essa pessoa, no entanto, se encanta por mim, gera uma afeição por mim, eu vou adiante e essa pessoa não aguenta. O que acontece a essa pessoa faz um débito espiritual também para mim. Se a pessoa não aguenta e se suicida, se a pessoa deprime, é claro que eu não sou responsável por todas as condutas da pessoa e a escolha da pessoa, por exemplo, se suicidar, mas eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso. Porque se eu iludo a pessoa, se eu gero esperanças falsas na pessoa, se eu seduzo a pessoa e depois jogo fora, entre aspas, descarto e vou adiante, o sexo para mim tinha um mecanismo apenas de prazer. Mas às vezes na outra pessoa gerou afeto e, como é uma relação de intimidade, às vezes gera vinculações mais fortes. Mesmo nos casais que se buscam apenas para sexo casual, às vezes acontece de um dos dois se apegar ao outro, se afeiçoar ao outro. E aí? Esse é o perigo. Se afeiçoa ao outro, gera uma afetividade, gera, portanto, uns sentimentos,
um dos dois se apega, e aí que está o problema. E quando eu decido ir embora, ou ir adiante, o que é que acontece com aquela pessoa? Ademais, o sexo, quando é feito de maneira em que uma relação a dois, de respeito, de afetividade é estabelecida, é claro que essa relação deixa mais as pessoas em segurança, em tranquilidade, né, seguras de que há ali pelo menos um propósito, porque também não é garantia de fidelidade e de monogamia, mas pelo menos ali uma aposta de uma lealdade, de um vínculo, de um compromisso. Né? Isso deixa as pessoas mais tranquilas, né? No exercício da sexualidade, em que o seu corpo, a sua emoção, a sua entrega está sendo respeitada. Né? E mesmo no sexo casual, às vezes começa como casual, mas assim, a pessoa se abriu, né, numa intimidade que não é apenas sexual, mas também emocional e na troca de energias. Ademais, num vínculo de respeito e de afetividade, a satisfação sexual envolve não apenas troca de hormônios físicos e gozo material, gozo orgásmico, mas também, especialmente, uma satisfação emocional de acalmar os sentimentos. Eis porque o sexo, por exemplo, de prostituição, o sexo de orgia, às vezes gera cansaço e mais ansiedade. Como diz Joana de Ângeles, é como beber água da praia. Quanto mais bebe, mais sede tem. Então a pessoa vai buscar e fica mais insatisfeita, mais insaciável. É muito comum. E na minha atividade profissional a gente vê isso. O cara, por exemplo, que está tendo um desajuste sexual no matrimônio, e aí, seja por raiva, seja por vingança, ou seja porque não é satisfeito sexualmente, quer compensar e busca, sei lá, uma garota de programa, né, um sexo de prostituição. E às vezes aquilo gera às vezes uma baixa autoestima nele, porque ele está buscando algo que ele queria, na verdade, vivenciar sexualmente com a esposa, mas por uma série de razões aquilo não é vivenciado. Ele busca aí com a garota de programa, com a massagista, com a profissional do sexo, e aquilo às vezes não redunda. Eu tenho observado isso na atividade profissional. Às vezes não redunda em tanto sucesso assim. Às vezes há satisfação física, mas há um vazio, às vezes a baixa autoestima é ali acentuada, e é muito comum esse marido mais tarde voltar para casa e ficar mais chateado ainda com a esposa, porque ele não queria estar, às vezes com a garota de programa, ele queria estar com a esposa. Então é todo um mecanismo delicado, o sexo de ocasião, o sexo assim, sem comprometimento, sem compromisso, tem todos esses efeitos colaterais, tem todas essas reações possíveis que podem acontecer, diferentemente de um sexo ali com o vínculo de uma relação. Não estou falando aqui só casamento, mas uma relação de respeito, de compromisso um com o outro, em que a conduta moral é razoavelmente equilibrada. Não estamos falando de santo, mas essa questão, por quê? Porque a pessoa não se sente um objeto que é usado, nenhuma nem outra pessoa. E por mais que ambas estão dizendo, não, eu sou usado ou usada, mas eu também quero usar, é apenas uma satisfação física, que seja isso, mas ainda assim, primeiro, existe sempre essa possibilidade do sexo não ser satisfatório fisicamente, mas gerar uma ansiedade, além assim de possibilidade de doença por conta da multiplicidade de parceiros, porque os métodos não garantem totalmente, além da possibilidade, claro que mínima, quando as pessoas usam contraceptivos e assim por diante, mas o engravidamento, imagine uma menina que tem tendo vários parceiros, existe uma possibilidade mínima de engravidar, e quando engravida, e aí, como é que é? Mas além disso, os efeitos emocionais, né, de saturação, de sexo pelo sexo, então acaba a coisa caindo um pouco na banalidade, mais tarde o tédio, né? E os efeitos psicológicos em relação ao sexo apenas físico, que gera mais cansaço e mais insatisfação, né? Além dos componentes espirituais, que podem estar envolvidos. Um sexo assim, onde não há muito compromisso, onde há outras pessoas que envolvem, pode haver também aí a interferência de seres espirituais nessa prática sexual, porque é um corpo pelo corpo. Então a tendência também é que a prática sexual seja uma prática que exorbita um pouco os fetiches e as fantasias convencionais. Então, como o indivíduo quer se permitir todo tipo de fantasia e não ter necessariamente compromisso emocional com outra pessoa, pode se permitir, por exemplo, os fetiches mais variados. Alguns que podem gerar, por exemplo, mágoas e mágoas recíprocas na intimidade. A psicanálise, a psicologia examinam muito bem isso, e há fetiches que fazem parte da fantasia, do imaginário sexual das criaturas. Mas é claro que há fetiches
que precisam ser cuidadosamente refletidos e observados, porque há fantasias sexuais que podem representar desrespeito pelo outro e que a gente não faria com outra pessoa se houvesse um compromisso afetivo e moral com essa pessoa. Normalmente as pessoas que defendem aí o sexo casual, sem compromisso, são pessoas que não gostariam que as suas irmãs e as suas filhas vivessem sexo casual, sem compromisso. Mas, ainda assim, a gente não pode negar, e eu não estou falando apenas de homens, há mulheres que eu conheço, inclusive na minha atividade profissional, que querem sexo casual sem compromisso. Há mulheres e homens, e há mulheres também, que querem sexo casual sem compromisso. É claro que eu não vou estabelecer também um tipo de normativa e de orientação aqui de que há pessoas que vivem, por exemplo, privações sexuais que não encontraram ainda uma parceria afetiva e sexual para prolongarem essa parceria e ficarem juntos e poderem manter uma relação harmônica, uma história amorosa, na qual possa também utilizar as suas energias sexuais e atender os seus apelos da libido, das suas necessidades. Essas pessoas que às vezes estão sem parceria, não estão encontrando uma parceria, acabam por, às vezes, estabelecer aí contatos sexuais fortuitos e casuais. É claro que, não sendo o ideal, como a gente falou, mas a gente também pode considerar que essas relações, no nível nosso, o ideal seria que a gente utilizasse as funções sexuais nessa conjuntura assim mais equilibrada, numa relação harmônica, mas também a gente não pode considerar que essa pessoa que vive, por exemplo, numa solidão afetiva ou num celibato, a depender da pessoa, ela não aguenta. Eu conheço casos de pessoas que não aguentam viver, por exemplo, uma dieta sexual absoluta por falta de parceria. E na falta de uma companhia afetiva, acabam se permitindo, às vezes, contatos sexuais pontuais, de comum acordo, onde a prática é apenas sexual. Embora não sejam as posições mais ideais, as posturas mais ideais, eu também não posso condenar, crucificar essas pessoas, porque a gente não conhece a resistência de cada um, a estrutura psicológica de cada um. E há pessoas que têm maior necessidade física e psíquica e às vezes adoecem. Já conheci casos de pessoas surtarem pela privação sexual, inclusive no casamento, né, em que uma não queria mais, não tinha mais tanta vontade, a outra surtava. Né? Homens e mulheres. Então, embora não seja o caminho mais ideal, o caminho mais adequado, é claro que eu não posso desconsiderar que há pessoas que estão sofrendo angústias por privação sexual. Né? Ali, do ponto de vista espírita, há uma provação dolorosa, aquele espírito que está recompondo-se. Emmanuel fala isso em Vida e Sexo, em mais de um capítulo. Ideal seria que ele conseguisse ter o controle, e o controle aqui, há um capítulo belíssimo de Emmanuel chamado Controle, no livro Vida e Sexo, vale a pena, controle sexual, vale a pena. Controle ali não é repressão, porque o controle ali é o controle do comportamento, você não controla o desejo você sente. Mas você controla a manifestação do desejo, o que você faz com esse desejo. Né? É melhor o indivíduo, por exemplo, ter uma parceria sexual, consensual e, digamos assim, de comum acordo, do que ele enveredar para um sexo sem um compromisso maior, no sentido, sem nenhum tipo de ética, sem nenhum tipo de moral. Por exemplo, enveredar para prostituição, para compulsões sexuais, para as viciações no mundo da pornografia. É melhor, é mais viável ele estabelecer uma parceria sexual com alguém, desde que ele respeite a pessoa e se respeite também, e ali para ter as satisfações sexuais dele. Então, não obstante não ser o melhor, não ser o mais adequado, fazendo de comum acordo com a intenção de não haver lesões na alma do outro, para não magoar, para que fique claro entre os dois, para que não haja mágoa, não haja expectativas geradas, não haja ressentimentos, porque isso vai gerar um débito kármico para a pessoa, que pode piorar a sua situação, se é um espírito já comprometido no sexo, e por isso veio nessa solidão afetiva, pode piorar ainda mais a situação, com as provas correspondentes. Então, todo cuidado para não lesar os sentimentos alheios, embora não seja o ideal,
é melhor do que o indivíduo enveredar para os desequilíbrios, o indivíduo se perturbar, o indivíduo enveredar para, sei lá, sexo de ocasião, né? Pelo menos estar estabelecendo uma parceria com alguém, de comum acordo, ou enveredar para um sexo onde promete coisas para o outro e depois não cumpre, seduz e ilude só para se satisfazer sexualmente e depois largar e jogar fora e ir adiante. É melhor, pelo menos, esse contrato, esse acordo, né? Mas sempre ter em mente que aí há um risco. Corre-se um risco. Primeiro, corre-se um risco de desenvolver um hábito sexual mais primitivo, corpo pelo corpo, né? Essa predominância da natureza animal, como diz Allan Kardec. Mas há um risco ainda maior, que é o risco de que sempre tenha em mente que nesses acordos e nessas combinações, o outro pode se apegar a você. Ou você pode se apegar ao outro. E aí gerar, mais tarde, lesões de sentimento, mágoas e ressentimento. É sempre um risco, e esse risco, toda pessoa que envereda por um sexo sem compromisso está sujeita a correr. Não sabendo se tem condição de arcar depois com as consequências, uma gravidez inesperada, e um vínculo afetivo, sobretudo, em relação à pessoa, uma afetividade ou um apego, porque às vezes começa sexualmente de uma maneira desinteressada e às vezes gera um apego. Então sempre tenha em mente que há um risco, há um perigo de você se apegar pelo outro ou o outro se apegar a você. E você não ter condição de arcar com isso e gerar um débito, gerar um compromisso maior. Então toda pessoa que está enveredando para um sexo sem compromisso tem que ter sempre isso em mente e pensar o que é que vai poder fazer mais tarde e se vai poder arcar com a situação se houver vinculações afetivas mais profundas entre os dois. Voltamos rapidamente apenas para finalizar o vídeo acrescentando uma coisa que esquecemos quando abordamos ele. E havia esquecido de abordar esse conceito, que é o seguinte: toda vez que eu me envolvo em uma prática sexual casual e fortuita, com vistas apenas à satisfação minha sexual, existe sempre o perigo e a possibilidade de eu me conectar com outras mentes sensualistas. Porque quando eu estou nesse estilo de vida, onde a minha prática sexual é com vistas apenas à sensualidade, como dizem os espíritos, Allan Kardec, na lei de reprodução, é claro que sem nenhum desdobramento moral e sem nenhum compromisso afetivo com aquilo, eu sempre corro risco, sempre existe a possibilidade de eu atrair mentes sensualistas que estão nos mesmos propósitos e que se conecta com a minha mente.